Depois você me fala. Bom, mais um episódio aqui do podcast do Instituto Jardim, na verdade o segundo episódio, e hoje eu estou recebendo aqui a doutora Roberta Felizi. Vou falar aqui só uma parte do currículo dela, né, que é um currículo tão extenso aqui. Bom, ela é médica, fez residência médica em ginecologia, ela fez pós-graduação em nutrologia, curso de especialização em hormonologia e medicina integrativa, curso de modulação intestinal, curso de implantes hormonais na Sotopele, é isso, doutora? Isso. Sotopele. E ela é pós-graduanda em medicina do esporte. Doutora Roberta, bem-vinda. E aí, tudo certinho? Tudo bem, graças a Deus. Hoje a gente vai abordar aqui principalmente alguns temas, né, em relação à questão de menopausa, questão de reposição hormonal, tanto em homem quanto mulher, alguns outros pontos também que são temas relativamente novos também, questão de genética e tal. Enfim, doutora, vamos lá, 3 motivos para que uma mulher ela inicie uma reposição hormonal. Na verdade, a mulher, quando chega na menopausa, ela acaba tendo não só um sintoma, né? Mas uma variedade deles. É difícil vir acompanhado só de um só. E também de não ter sintomas é raríssimo. Mas eu vou dar os 3 principais que eu acho que isso impacta muito na mulher, principalmente aquela mulher que é ativa, que é dinâmica, que está trabalhando, ou no seu próprio convívio, né? Sim. Então, eu acho que, assim, a primeira coisa que acontece é a falta da memória e da cognição. Então, ela começa a falar as palavras e esquecem de terminar uma frase. Ela tem dificuldade para gravar coisas novas. Ela começa a esquecer datas, compromissos, e isso é muito ruim. A segunda coisa que eu acho assim que impacta bastante seria o transtorno de humor. Então, mesmo antes da menopausa, na perimenopausa, ela já começa a ter uma labilidade do humor. Então, de manhã ela acorda feliz, na hora do almoço ela está triste e à noite ela está chorando. E ela não sabe o porquê. E isso é muito ruim, impacta quem está do lado dessa pessoa e ela mesmo fica se sentindo mal. E a terceira coisa que eu posso te falar é a fadiga. Ela começa a achar que é por causa de privação de sono, que ela está cansada porque está trabalhando demais. Ela começa a dormir mais no final de semana, começa a deitar mais cedo durante a semana, mas o que ela percebe? Que mesmo no final do dia ela não está conseguindo fazer suas atividades físicas. Então, eu acho que esses são os 3 motivos principais que impactam no dia a dia da mulher. Doutora, quando a gente fala da menopausa e da andropausa, né? Que a andropausa é a menopausa do homem. Sim. Aí, obviamente, é uma opinião de um leigo. O que eu percebo? Eu percebo que os sintomas da andropausa, eles são menos impactantes para o homem do que da andropausa para a mulher. Porque eu tenho alguns amigos, por exemplo, né, de 55 anos, que eles avaliam simplesmente a questão da libido. Ah, mas eu faço amor com a minha esposa uma vez por semana. Mas ele não dá valor, de repente, para atividades diárias. Pô, como que você trabalha? Como que você acorda? Sim, Então, você acha concordo. que realmente a menopausa ela é mais impactante para a mulher do que a andropausa para o homem? Com certeza sim. Por quê? Porque, na verdade, a mulher simplesmente acorda e seus ovários não estão mais funcionando. Então, isso é um divisor de água. E para o homem, o que acontece? Ele vai sendo gradativo. Sim. Então, ele acaba não percebendo ou achando que aquilo é mais normal, porque ele vai diminuindo com o passar dos anos. Isso demora 10, às vezes 15 anos. E para a mulher, não. De repente, ela acordou e ela está num caldeirão aí, num turbilhão de coisas novas que não são muito boas. E quando tem esse quadro muito acentuado, por exemplo, da menopausa, o que eu vejo em clínica ali, né? Às vezes eu estou no dia a dia ali, que as mulheres elas chegam num quadro que elas... eu estou num quadro de extrema depressão. Mas isso é realmente depressão? Ou os impactos, em alguns casos, eles são tão agressivos que as mulheres se sentem num quadro depressivo? Na verdade, isso se chama falta de hormônio. Então, hormônio é vida. Eu falo isso para elas. E quando elas chegam lá no consultório, elas falam assim, doutora, ou eu venho aqui ou eu vou no psiquiatra. Porque
eu tô nessa condição. Todo mundo tá achando que eu tô precisando de um psiquiatra, mas eu tô achando que é por causa da menopausa. Então, esse transtorno de humor, essa depressão vem realmente porque falta hormônio nessa mulher. E falando não só de menopausa, mas existe também a pré-menopausa, é isso? Sim, existe a perimenopausa, que a gente chama Pele-menopausa? peri. Perimenopausa, perimenopausa. Por quê? Porque ela já começa a sentir alguns sintomas. Porque os nossos hormônios, a partir dos 30 anos, eles já começam a ter uma queda. Tanto né? para o homem quanto para a mulher. Para os dois. Sim. Então, já começa a ter níveis ótimos, é diferente de níveis normais. Então, já começa a ter um impacto tanto na menopausa quanto na andropausa. Então, o primeiro hormônio que começa a ter essa alteração é a progesterona. Sim. E aí ela começa a ter esses quadros de transtorno de humor. Doutora, um outro ponto. Antigamente, enfim, acho que até nos dias de hoje ainda existe muito preconceito em relação à reposição hormonal. Eu vejo, por exemplo, em alguns casos, né, até de pacientes que procuraram a clínica, até muito pela questão do seu currículo. Né? Além de você ser ginecologista, você é nutróloga. Então, eu vejo alguns casos, mas a minha ginecologista ela é contra a reposição hormonal. Por que acontece isso ainda hoje? Isso aí é uma história longa, mas não sei se eu vou conseguir resumir. Na verdade... A gente tem tempo. Na verdade, eu posso dizer que quando eu me formei, foi bem na época que tem estudos, né, que a gente faz para ver se realmente isso vai ser bom ou ruim para as pessoas. O que a gente quer é que melhore a sobrevida e não que aumente a mortalidade. Sim. E lá atrás, principalmente foi quando eu me formei, então realmente a minha geração pegou muito disso e, na verdade, eu mudei o meu conceito. Meu conceito também era que reposição eu tinha... Era um vilão. Era um vilão. Então, lá foi feito um estudo do WHI, um estudo grande que teve nos Estados Unidos, com hormônios que não eram bioidênticos, que agora também a gente acaba usando muito mais bioidêntico. O que é o bioidêntico? É a mesma estrutura molecular que a nossa. Sim. Então, a chance dela ter um efeito colateral é muito menor. Mas esse estudo foi feito com hormônios sintéticos, na verdade são hormônios que vêm equinos, né, do cavalo. Então, já não é igual o nosso. E começou a ver que nessas mulheres começaram a aparecer uma probabilidade maior de câncer de mama. Aí eles pegaram e falaram assim, opa, vou parar o estudo, né? Porque a gente não quer que morra. Sim. Mas, com o passar dos anos, eles também foram vendo que não era bem assim. Que, às vezes, a mortalidade aumentava de 1 a 3%. Vamos supor, em 100 mil mulheres. E eles começaram a ver que tinha outros impactos nessa mulher que não fazia reposição. Como, por exemplo, ela infartava. Então, o índice de infarto aumenta 35% na mulher menopausada. Por quê? Porque o estradiol, na verdade, ele age no nosso endotélio. Ele libera um negócio chamado óxido nítrico, prostaglandinas, ou seja, ele ajuda na vasodilatação, ele ajuda a gente a manter a nossa pressão arterial, ele ajuda no nosso controle lipídico. Quando a mulher perde essa proteção, ela acaba aumentando o infarto agudo do miocárdio. Tanto que as mulheres acabam morrendo mais que os homens depois que ela entra na menopausa. Então, aí eles começaram a ver por esse lado, que não era bem assim, né? E aí começaram a ter novos estudos e hoje se vê que, principalmente com os hormônios bioidênticos, a chance do câncer de mama é bem menor. E outra coisa, eles também perceberam que mesmo essa mulher com câncer de mama, que ela obtinha durante o estudo, a mortalidade dela não era maior daquela que tinha câncer de mama e não tinha feito reposição. E esse estudo também, ele tem muitos viés. O que é isso? Ele pegou mulheres de 50 a 70 e poucos anos, ou seja, qualquer mulher... Uma amostra muito grande. Uma amostra muito grande e não sabia se ela fumava, se ela bebia, se ela era obesa. Porque, na verdade, a obesidade, pasmem, aumenta 4 vezes mais o risco de câncer de mama. Então, essa amostra tem muitos viés. E aí, só que isso aconteceu em 2003 e todo mundo ficou com muito medo e ficou nesse conceito por muitos anos. Mas voltaram os estudos e todo mundo está vendo que, na verdade, a reposição hormonal tem muito mais vantagens do que desvantagens para a mulher. Senão a gente morreria de câncer quando a gente era novo, porque a gente está cheio de hormônio, e não quando a gente está velho sem hormônio. Então, você diria que a reposição hormonal, né, obviamente, quando
com indicação, com acompanhamento, ela é vida. Ela é uma sobrevida, ela é saúde, ela é longevidade, tanto para o homem quanto para a mulher. Sim, para os dois, com certeza. E nos Estados Unidos também eles foram vendo isso, que estava impactando na sociedade, nessa mulher trabalhando, que ela não conseguia mais trabalhar. Então, até nisso, eles começaram a perceber que estavam financeiramente até impactando, né, num país inteiro. Sim. Então, é uma coisa assim, eu acho que tem que ser feito com responsabilidade, tá? A mulher tem que ser avaliada. Acho que, claro, se ela tem um câncer, você não vai lá dar hormônio para essa mulher, né? Sim. Mas se ela tem condições boas, não é obesa, não está inflamada, tem um controle de pressão, enfim, algumas coisas que a gente tem que fazer uma triagem, vale a pena, sim, essa mulher estar fazendo reposição. Por que não? Então, uma mulher que, por exemplo, está a gente pode chamar assim, num período ali de câncer, obviamente ela não pode tomar. Mas uma pessoa que, eventualmente, ela teve um câncer, se tratou, está curada. Essa pessoa ela também pode fazer uma reposição hormonal? De câncer de mama em si, ainda não é recomendado, tá? Tem estudos falando que já tem mulheres que fizeram reposição e não tiveram incidência na outra mama. Porém, isso ainda é um assunto delicado que tem que ser melhor abordado e melhor estudado. Tá. Ainda falando de reposição hormonal, só a reposição hormonal para esses quadros, ou da menopausa ou da andropausa, ela resolve todos os problemas? Então, é outra coisa que chega lá no consultório e acha que a gente vai só com a reposição e a pessoa vai ficar bem. Não é bem assim também. Tanto que muitas pessoas que chegam lá no meu consultório, elas saem sem hormônio. Sim. Tá? Por quê? Porque a maioria está o quê? Inflamada. A maioria come errado, a maioria está com sobrepeso. Então, assim, primeiro a gente tem que fazer a base, que eu falo, né? Então, vamos lá. O que é a base? Essa mulher precisa se alimentar melhor. Então, alimentos ultraprocessados, a gente sabe que ele inflama mais, né? Que acaba dando desbiose intestinal, por exemplo. E a gente sabe que o intestino funcionando mal também não é legal. Se ela tem hipovitaminose, as vitaminas, elas são cofatores para os nossos hormônios, para a produção do nosso hormônio. Então, a gente precisa repor as vitaminas, precisa desinflamar essa mulher, precisa ela entender que tem que dormir, né? Muitas têm privação de sono, ou seja, o estilo de vida dela é muito ruim. Por quê? Porque se eu dou hormônio, pode ser que ela melhore, mas a resposta não é tão boa se realmente eu cuidar dessa mulher em um todo. O que é um todo? Que eu falo que sempre começa por aqui por cima. Então, primeiro é o sono, depois a gente vai para as vitaminas, vitamina D, cortisol, tireoide, intestino, e aí a gente chega nos hormônios sexuais. Doutora, pegando até o gancho da vitamina D, o que eu percebo também na clínica? Que, sei lá, 60%, 70% ali das pessoas têm déficit de vitamina D, ferro, magnésio. Existe algum fator, ou alguns fatores que eles causam essa baixa? E Sim. qual que é a importância, por exemplo, de você também repor uma vitamina D, repor um ferro, repor um magnésio, enfim? Sim. O que eu acho engraçado, que muitas pessoas também perguntam assim, mas, doutora, eu vou fazer reposição de vitamina, engorda? Não, né? Mas assim, escuto ainda todo dia isso. Claro que não engorda, e eu acho que assim, aquilo que eu te falei, vitamina tem que estar em níveis ótimos. Como eu falo, e quem me acompanha lá no consultório, eu falo que ninguém passa no ITA com a nota 7, tem que estar com 10. Sim. Então, também a gente tem que estar com as nossas vitaminas no quartil superior para a gente estar muito bem no nosso dia a dia. Se você estiver na média, você vai ser uma pessoa mediana. Isso, bem isso. Então, o que acontece que geralmente essas pessoas vêm com hipovitaminose? E são muitas, né? A vitamina D a gente sabe que tem muita relação com o sol e a gente não toma sol, né? Principalmente paulista. Mas uma coisa que impacta muito é a desbiose intestinal. Então, é o intestino que absorve todas as nossas vitaminas. Geralmente, ele não está muito bom. E, com isso, ela tem essa queda. Fora dos alimentos, que a maioria é o quê? É os iFod da vida, né? Sim. É os alimentos, tudo... Eu falo assim, tudo que for saco, você fecha, né? Sim. Então, as pessoas, o quê? Não é deixar de comer, que as pessoas acham que também vai no nutrólogo e vai deixar de comer. Não, é comer bem, né? É comer comida. As pessoas estão esquecendo de comer comida.
Outro assunto que eu vejo bastante, por exemplo, as mulheres reclamam de queda de cabelo. A queda de cabelo tem muito a ver com estresse, Tá. tá? 80%, e o ferro, Sim. né? E a gente sabe que o ferro é difícil a absorção de ferro. Então, eu gosto muito de fazer lá no consultório, principalmente, você não sabe que eu amo soroterapia, né? Sim. Por quê? Porque eu acho que já cai direto na veia, então a absorção é completa e ela já tem uma melhora rápida. Sim. Um tratamento de ferro, aí você tem que dar pelo menos 90 dias. A maioria eu vejo que não melhora muito, por quê? É intestino, né? Quanto mais velha a gente vai ficando, pior vai sendo a nossa absorção. Então, isso envolve muitas coisas. Mas o cabelo também tem muito a ver com o ferro, né? E, por exemplo, para quem vai, eu não tenho condições de fazer uma reposição de ferro. Existe alguma forma natural para que você consiga não ter essa queda tão acentuada de ferro? Ah, Por alimento, sim, enfim. aí teria que ser por o ferro, no quesito ferro, é por alimento. Vitamina D, um solzinho ajuda, né? Que tipo de alimento? Falando de ferro especificamente. Alimentos de feijão, Feijão. frutas não, peraí. Como chama? Frutas vermelhas. Não, não. Não. Salada de folhas escuras. Salada de folhas escuras. Também. Feijão. Ajuda bem também. É o básico. É o É básico. o básico que funciona. É o básico que funciona. Existe alguma melhor via para reposição hormonal? O implante é melhor. Não, o gel é melhor. O manipulado é melhor. Ou isso é avaliado de caso a caso? Como que você faz essa avaliação para que, eventualmente, você indique a melhor via de tratamento? Se é que a gente pode chamar assim. Sim, na verdade, as vias, assim, via oral eu não gosto muito, tá? Então, a gente usa muito via subcutânea, né? Que é o implante, e a transdérmica. A transdérmica, geralmente, são os gelzinhos que a gente acaba passando. Só que isso também depende de pessoa para pessoa, porque cada um tem uma absorção na pele, então cada um responde de um jeito. E, às vezes, você tem, que eu falo, efeito montanha-russa. Porque tem a meia-vida, o pico e cai, meia-vida e cai. E então, eu acho que muitas vezes o implante, como você coloca esse implante, ele fica lá no mínimo 5 a 6 meses, pelo menos o absorvível, existe o inabsorvível que é dentro de um ano, ele acaba tendo um efeito contínuo e linear. Então, eu acho que a resposta é melhor. Mas também, às vezes, você colocou lá e aquela mulher, se tiver algum efeito, você tem que lidar, porque não dá para tirar. E já o transdérmico, você acaba conseguindo, às vezes, agora eu vou aumentar a dose, agora eu vou diminuir a dose, consegue ter esse manejo, né? Mas eu acho que de resposta, eu falo por conta própria, eu acho o implante melhor, porque eu já coloquei e eu acho que a resposta é bem melhor. E eu já usei de tudo, injetável, transdérmico, que, pasmem, eu entrei na menopausa, né? Estou com 43 anos. Ano passado, eu comecei a ter grandes fogachos. Uma pessoa que sempre dormiu e começa a acordar pelada, não é normal. Sim. E aí E você treina? eu Você treino, tenho uma alimenta super alimentação bem? E assim, menstruei tarde, fala, é porque menstrua cedo. Não, menstruei tarde. É porque a mãe tem a parte de genética. Minha mãe entrou na menopausa cedo. Não, minha mãe entrou na menopausa tarde. Mas existe também um estudo que falam que mulheres... tem um estudo nos Estados Unidos que meninas que começaram a trabalhar com 14 anos, elas entraram na menopausa precoce, tá? Porque isso também tem muito a ver com estresse. E é uma coisa que eu sempre tive assim na minha vida. Eu me formei muito nova, já estou 20 anos dando plantão à noite, agora que eu parei, trabalhando de final de semana, que ainda eu sou um pouco workaholic, isso é normal. E acabou vindo a menopausa. Acho que Deus falou assim, você tenta entender essa mulher, mas eu vou te mostrar como é, né? Porque eu falo assim, eu entendo e abraço, né, essa causa. Mas você tá nisso, eu vou te falar que é realmente o que elas falam é verdade. E eu estou sofrendo não tanto, porque eu já me cuido. Mas não é fácil. É isso, porque você se cuida e você está sentindo esses impactos. Sim. Possivelmente, se você não se cuidasse, isso seria
muito mais grave, muito mais acentuado. Sim, quando eu descobri, eu não quis acreditar, né? Óbvio. Mas aí eu coloquei o implante, melhorei. E aí esse ano meu FSH foi para 110. Quem é médico sabe o que quer dizer isso. É muito alto. O normal é abaixo de 25. E aí eu falei assim, não, realmente não tem jeito, né? E todo mundo falou assim, mas você não ficou triste? Porque tem mulheres que às vezes eu dou a notícia, mulheres jovens, que está acontecendo muito. Também eu tenho que falar um negócio. O Covid também, a gente está percebendo que essas mulheres podem estar entrando em menopausa precoce por causa do Covid. Mas já existe estudo em relação a isso? Já está tendo estudo em relação a isso. Acho que vai ter muita coisa ainda que vai se descobrir do Covid, né, doutora? E aí, olha, eu estou esquecendo as palavras, viu? Olha, ó. Olha eu aqui na menopausa. E aí, eu vejo assim, tem mulheres que choram, né, no consultório. Sim. Porque também, às vezes, vê outras mulheres e vê quanto que é difícil. E aí, eu não tive uma reação assim tão ruim. Porque eu falei, graças a Deus, a medicina evoluiu e eu posso continuar sendo essa menina ativa, produtiva, né? Sem tantos efeitos colaterais. Então, eu fiquei mais calma, porque, assim, hoje em dia eu sei que tem uma porta aí de esperança e de melhora, né? Sim. Uma coisa que eu também, eu te elogiando, obviamente, eu vejo que você é muito criteriosa, né, na avaliação que você faz dos pacientes. Por exemplo, para uma mulher que chegou ali com um possível quadro de menopausa, o que você avalia tanto na consulta e o que você pede de exames, assim? Existe um padrão de exames, enfim, o que você avalia? Sim. Na reposição hormonal, existe sim um padrão de exames, além dos exames de sangue, né? Eu peço mamografia, ultrassom transvaginal, ultrassom de carótida. Papa Nicolau, porque sou ginecologista, não que há necessidade, mas eu acabo pedindo também. Ultrassom de abdômen. São essas coisas que eu acabo pedindo, ou seja, exames de imagem e exames de sangue. Legal. Doutora, tem um outro ponto aqui que eu vejo que ainda é muito pouco falado, e inclusive eu fiz esse teste. Eu queria que você falasse um pouco da importância do teste genético. O teste genético já existe há muito tempo, né? Não é uma coisa de agora que surgiu, mas eu acho que no Brasil agora a gente começa a ter o quê? Ele diminuiu muito o valor, então você começa a conseguir, né, que uma população tenha mais, como que eu posso falar? Consciência. Não, a pessoa pode fazer, né? Porque antigamente, sei lá, custava um exame, vamos supor, uns 20 mil reais, 40 mil reais. E hoje está começando a ser o quê? Um exame que a gente consegue... Obviamente não é acessível para todos, mas ele está se tornando mais acessível comparado com o que é. E daqui mais 5 anos vai ser mais acessível ainda. Mas, enfim, o teste genético, o que ele avalia para a gente? Ele avalia várias coisas, né? Igual o nosso metabolismo, por exemplo. Ele avalia o risco de obesidade, risco se eu vou ter colesterol, risco de diabetes. O que quer dizer isso, né? Que eu vou desenvolver se eu tenho um polimorfismo? Não, mas se eu desencapar esse fio, com certeza vai ser muito mais propício a desenvolver. E também, vamos supor, uma pessoa está tentando emagrecer. Vou dar sobre o emagrecimento, né? Então, tem alguns genes lá, o FTO, o CLOCK. O que eles avaliam para a gente? Vamos supor assim, nossa, eu estou fazendo tal dieta e não consigo. Por quê? Porque, na verdade, ele não responde àquela dieta, né? Às vezes, ele vai responder um jejum intermitente, às vezes, ele vai responder uma cetogênica. Então, assim, ele avalia até como eu posso lidar com esse paciente, né? Avalia se eu posso ter doença de Alzheimer ou não. Então, assim, se vem uma alteração no polimorfismo, a pessoa que fuma e bebe, eu falo assim, para agora. Porque senão você vai desenvolver, e assim, vai desenvolver muito mais jovem. E outra coisa, não é porque eu tenho aquele polimorfismo que eu vou desenvolver, mas se eu desencapar aquele fio, eu vou desenvolver. Então, a gente fica, eu acho que mais alinhado com o nosso corpo, entender melhor o que o meu organismo precisa ou não precisa, para que ele envelheça melhor e com mais qualidade e tentar ter menos doenças crônicas e degenerativas. Você sente que hoje as pessoas elas estão se preocupando mais com a gente pode chamar de medicina de prevenção, ou medicina de precisão, enfim?
Eu acho que a medicina de previsão, Prevenção. não, medicina de precisão. Tá. A medicina de precisão é o futuro, né? Por quê? Porque ela vai diretamente naquilo que eu posso ajudar o paciente de uma forma mais exata, né? O teste genético, por exemplo, ele avalia, vamos supor, os meus polimorfismos até pelas vitaminas, Então, né? o meu, por exemplo, deu lá enfim, um ponto de alerta para demência, você lembra? Sim. E você até falou, Gustavo, ó, tudo bem, né? Não sou um alcoólatra, enfim, mas, meu, alguns, foi o que você falou de desencapar o fio, né? Então, pode ser que se eu potencializar alguns comportamentos, enfim, aquilo vai agravar lá na frente. Isso, é isso mesmo. Ele avalia sobre atividade física, ele avalia as vitaminas, porque às vezes você dá vitamina para uma pessoa e fala, gente, mas eu tô dando e ela não está respondendo. Aí você vai ver, ela tem um polimorfismo naquele tipo de vitamina, então ela precisa de uma quantidade maior para fazer efeito nela, por exemplo. Tem do café, tem do sono, várias coisas que você consegue avaliar e com isso eu acho que você consegue determinar para aquele paciente um tratamento de precisão. Prevenir para não remediar, né? É. Doutora, um outro ponto é 3 suplementos. Vamos esquecer um pouco dessa questão da reposição hormonal, tal, enfim. Mas 3 suplementos básicos que você acha que tem que fazer parte da vida de todas as pessoas a partir de uma certa idade. Tá, eu acho que nem precisa ser nem de uma certa idade, mas vamos lá. Eu falo que arroz, o feijão e a farinha, né? O arroz, polivitamínicos, né? A gente tem que usar polivitamínicos. Por quê? Vitaminas e minerais. As vitaminas e os minerais, eles protegem o nosso sistema imunológico. Ele faz com que ele é cofator para a produção dos nossos hormônios. Então, eu acho que a gente tem que ter essa ingestão de vitaminas, porque é aquilo que a gente já comentou aqui. A gente não tem uma alimentação, às vezes, com essa absorção e também o nosso intestino. Então, para mim, vitaminas é crucial. O segundo suplemento, por incrível que pareça, é o whey. Né? Não é só para quem malha. Todo mundo acha que toma whey só ou quando eu malho naquele dia, Sim. ou só para quem malha. Não, é para todos nós, né? O whey, por quê? Porque a gente não consegue, às vezes, ingerir a quantidade de proteínas necessárias, inclusive, para o nosso corpo. E a gente sabe que o whey também, o que acontece? Ele ativa o GLP-1, que é o glucagon. Então, ele ajuda na resistência insulínica, por exemplo. Ele produz mais insulina e diminui o açúcar no sangue. Ele ajuda a combater o colesterol, ele dá saciedade, ele ajuda no emagrecimento. Então, eu acho que ele é um suplemento importante, inclusive para você não perder sua massa muscular, tá? Por quê? Porque mesmo as pessoas que não malham, o que acontece? O organismo ele é esperto, ele não vai ficar sem. O que ele precisa, ele vai pegar de algum lugar. E aí ele começa a pegar do músculo. Então, você dando essa matéria-prima, você ajuda essa pessoa até não entrar numa sarcopenia, tá? E o terceiro suplemento, a nossa farofa, é a creatina, né? A creatina também, ela ajuda na recuperação muscular, ajuda a ganhar massa muscular, mas, na verdade, a creatina, ela tem uma função de proteção cerebral, né? E de cognição. Então, ela está sendo muito estudada e já usada para pacientes que têm Alzheimer e para você não desenvolver. Então, ela ajuda na demência. Então, eu acho que esses 3 suplementos, eu acho importante em qualquer idade. Você falou de jejum intermitente. Hoje se fala muito em jejum intermitente para emagrecimento, mas vamos esquecer essa questão do emagrecimento. Mas o jejum intermitente, ele também faz bem para a saúde, no seu ponto de vista? Sim, como eu adoro genética, né? Eu adoro essas coisas. Eu adoro o negócio de telomerase. Então, assim, vou falar bem rapidamente sobre isso. Dieta, gente. Dieta ninguém consegue fazer pela vida toda, tá? Dieta assim, vou fazer uma dieta cetogênica, vou fazer um jejum intermitente para emagrecimento. Isso é 3, 4 semanas. Ninguém consegue, né? Então, é para você, naquele momento, para dar um choque, para diminuir sua resistência insulínica por um momento. Agora, jejum intermitente mesmo, que é feito a partir de 16 horas, na verdade, 3 coisas foram reconhecidas para a gente melhorar o nosso envelhecimento, para a gente melhorar o nosso DNA. Um deles é o jejum intermitente, tá? O segundo deles é ficar em baixas
temperaturas. E o terceiro é atividade física. Então, a gente tem os nossos telômeros e eles vão sofrendo alterações com o passar dos anos. O que é o telômero? O telômero, ele é o cardaço que protege o nosso DNA. E a gente sabe que o jejum intermitente, ele tem essa função de melhorar os nossos telômeros. Ele acaba ajudando. Legal. Um outro ponto também, você falou em relação à soroterapia. E aí teve até uma matéria recente lá no Fantástico, enfim, falando de toda aquela polêmica. Mas como que você enxerga que a soroterapia ela é uma aliada num eventual tratamento, ali numa reposição de vitaminas ou de aminoácidos, né? E quando ela se torna, por exemplo, simplesmente um fator comercial? Porque eu vejo hoje que tem algumas clínicas que tem um cardápio de soro. O soro do cabelo. O soro da performance. O soro da ressaca. Né? Então, eu queria que você desmistificasse um pouquinho isso para a gente em relação ao que, de fato, as pessoas podem esperar de um tratamento à base de soroterapia, enfim, né? De um tratamento endovenoso. Certo. A soroterapia, na verdade, é a modernidade que está surgindo. Como você pode fazer via oral, agora já existe algumas coisas que são injetáveis, né? E agora existe algumas coisas que você pode fazer endovenoso, na veia. E aí você consegue fazer uma quantidade de vitaminas ou de minerais, por ser no soro, você consegue fazer 5, 6, 9 suplementos, que podem sim ajudar o cabelo, que podem sim ajudar a melhorar a sua fadiga mitocondrial, a ter uma nutrição celular melhor. Quando acontece essas matérias sensacionalistas, na verdade, aí você começa a ver que lugares que não são propícios, Sim. pessoas que não têm nenhum conhecimento do que pode ser ou não usado, e aí acaba acontecendo. Mas, na verdade, a soroterapia vai ser o futuro. Sim. Não tem como, né? É aquilo que eu já comentei aqui, a absorção é completa. E outra coisa, tem gente que não consegue tomar via oral, cansa de tomar via oral. O bariátrico não tem jeito, né? Eu acho que quando ele faz cirurgia bariátrica, a primeira coisa que o cara tem que fala, meu filho, procura uma clínica que faça soroterapia pro resto da sua vida, né? Ou que te acompanhe. Por quê? Porque ele tirou o intestino delgado dele. E é onde a gente tem absorção de todas as nossas vitaminas. Então, se ele não fizer reposição endovenosa ou até por injetável, ele vai ter sempre hipovitaminose na vida dele, tá? Então, isso é futuro, tá? Isso não é sensacionalismo. Claro que algumas pessoas pegam isso para fazer o soro rosa, o soro azul, nananã, né? Para dar um charme. Mas, na verdade, a soroterapia já foi muito estudada, assim, é estudada, né? Para que cada suplemento que esteja lá, um esteja potencializando o outro e ajudando a melhorar, de alguma maneira, a queixa da paciente. Legal. Doutora, para a gente finalizar aqui, então a gente falou de soroterapia, a gente falou de implante hormonal, a gente falou de teste genético. Então, algumas pessoas vão assistir esse podcast. Mas eu não tenho dinheiro para fazer nada disso. Então, eu queria que você desse algumas dicas, né, para longevidade, para performance, qualidade de vida, que não custa nada. Sim. Que é de graça. Que é uma coisa que eu gosto muito de colocar nos meus stories. Porque quem tem a oportunidade de ir no consultório, bacana. Mas quem não tem, eu acho que é legal a gente estar sempre tentando informar essa pessoa, né? Então, assim, 3 coisas que eu acho bacana que a gente tem que fazer para o resto da nossa vida, né? Começa de jovem, 20, 30, 40, 50, independente da sua idade. Primeiro, gente, é a alimentação. A nossa alimentação está muito ruim, né? E a alimentação impacta nas doenças crônicas. Não tem jeito. A segunda coisa são os maus hábitos. Fumar, o alcoolismo, né? O álcool. Para vocês terem uma ideia, tem um estudo que se você ingerir 100 ml de Campari, você demora 4 dias para voltar à sua insulina normal. E se misturar com tônica também? Com certeza. Então, assim, eu acho que você tem que ter hábitos de vida, né? O corpo, uma hora ele vai cobrar, né? Com 20, com 30 não cobra, mas chega lá com 50, 60 tá cobrando. E tá cobrando caro, né? Então, assim, tem que melhorar os hábitos de vida. E atividade física,
tá? Seja uma caminhada, subir a escada do prédio. Isso é uma atividade física, já é legal. Exercício físico já é outra coisa. Mas, assim, a atividade física a gente já sabe que também aumenta a nossa longevidade. E a terceira coisa, gente, é as pessoas que chama privação do sono. Então, por favor, durmam, né? Porque quando a gente está dormindo, o nosso corpo continua trabalhando a favor nosso. Então, assim, o que a gente faz quando a gente dorme? A gente produz a nossa melatonina. A melatonina é um hormônio mãe. Então, ela é anti-inflamatória, ela é antioxidante e, além de produzir a nossa própria testosterona, o nosso próprio GH, ela ajuda. Então, a gente já tem essa diminuição da produção com os anos. E ainda, se você está prejudicando uma coisa que é para te ajudar, piorou. Então, assim, privação do sono. Então, assim, vamos dormir. E o estresse e a ansiedade, que eu sei que é difícil, mas a gente tem que controlar, porque aí já vai para o lado do cortisol, né? Então, a gente sabe, cortisol aumentado, ele começa numa fase aguda, ele aumenta. Depois, ele fica o quê? Crônico, ele fica lá embaixo. Você tem fadiga, você tem transtorno de humor, você tem dificuldade de perca de peso, você vai perdendo a parte de memória. Então, assim, eu acho que são coisas que dá para a gente fazer, né? Alimentação, melhorar os hábitos de vida e dormir. Então, para quem de repente não tem condição, né, de fazer talvez alguns tratamentos que nós falamos aqui, então que façam boas escolhas, que tenham bom senso e equilíbrio, né? É isso mesmo. Doutora, obrigado. Valeu, super papo. Adorei. Gente, obrigado aí, mais um papo. Segue a gente, Instituto Jardim. Qual que é o seu Instagram, doutora? O meu é doc.robertafeliz. É isso aí, gente. Valeu, brigadão. Tchau.